Então, sempre que falamos sobre Venezuela, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Aposto que é toda aquela problemática econômica e política que existe lá. Por exemplo, hiperinflação, falta de suprimentos nas prateleiras dos mercados, crise de refugiados, perseguição política, ditadura, enfim. E tudo isso é alimentado pelas informações que nós recebemos constantemente aí da imprensa, né? Já que a Venezuela é um tema em evidência nas atualidades, naquilo que é noticiado nos veículos de comunicação, especialmente da grande mídia, né? Então, será que todas essas informações elas são verdade, elas condizem com a realidade? Então vamos discutir isso, né? Mas se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, deixem o like de vocês, compartilhem, deixem também a opinião de vocês, os comentários em relação ao que foi falado aqui. Tudo isso ajuda o canal a crescer, né? Gerar engajamento, beleza? Tá, então, para a gente analisar a questão da Venezuela, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo, tá? Porque toda essa crise, essa bagunça que nós temos por lá constantemente, ela não começou em 2024, 2023, aqui recentemente, tá? Isso aí já vem de longa data e é um processo que vem lá do final dos anos 80. Então a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, entender o contexto da América Latina e especialmente dos recursos naturais, tá? Então vamos começar vendo uma questão geográfica, né? Baixa o professor de geografia aqui, né, nesse momento. Então vamos olhar, por exemplo, os recursos naturais da Venezuela. A gente tem ali nessa região aqui da bacia do rio Orinoco, que é o principal rio ali da Venezuela, né? Uma região cheia de recursos minerais, como ouro, diamante, petróleo. Petróleo é uma palavra-chave aqui. A gente também tem ferro, né? Granito, então aqui temos destacados vários tipos de recursos minerais. Mas nós temos especialmente o petróleo. A Venezuela hoje é a maior reserva de petróleo, desbancando aí até potências petrolíferas como a Arábia Saudita, o Iraque, né? Que inclusive foi alvo de invasões militares, de guerras, né? Desde os anos 90 e ali no início dos 2000, né? Então, se vocês conhecem aquele ditado, onde há fumaça, há fogo, na geopolítica isso é verdade para o petróleo, né? Então, onde há petróleo, há guerra, né? Há algum conflito. Então, se vocês perceberem, sempre que tem alguma treta em algum lugar, assim, né? Seja de uma guerra civil, de um conflito interno, ou de uma invasão militar propriamente, né? Por parte de uma potência, sempre envolve recursos naturais, inclusive o petróleo, tá? E principalmente foi verdade, por exemplo, no caso da Guerra do Golfo, lá nos anos 90, né, quando o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, né, isso tinha motivações aí em relação ao petróleo. Depois, quando os Estados Unidos reagiram, né, e depois invadiram novamente o Iraque em 2001, né, tudo isso aí tinha relação direta com os recursos naturais, tá? Então, muitos dos conflitos eles são movidos aí pelo controle, né, desses recursos naturais que são essenciais para o funcionamento aí de várias economias, né? Especialmente do chamado norte global, que sustenta aí uma máquina industrial gigantesca, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, para a América Latina, né, nós temos a doutrina Monroe, que eu já falei dela bastante aqui, né, quando eu falei sobre a formação territorial dos Estados Unidos, tem uma videoaula sobre isso aqui, se vocês ainda não viram, dêem uma olhada lá, tá? Então, essa ideia que os Estados Unidos têm na sua política externa para a América Latina, né, de América para os americanos. Ou seja, a região da América Latina ela não deveria ser mais uma região sob influência europeia e asiática, e os Estados Unidos eles expulsariam, né, ou apoiariam qualquer iniciativa no sentido de expulsar a influência europeia sobre o continente, tá? Justamente porque eles consideram que o continente americano é uma área de influência dos Estados Unidos, tá? Então é uma área que os Estados Unidos podem intervir militarmente, que eles devem ter uma influência política e econômica no continente. A gente vê isso de forma concreta, tá? Com bases militares ao redor aí da América, tá? Em várias localidades. Os escândalos de espionagem que nós tivemos aí sobre governos, né? Inclusive aqui da própria América, no Brasil, que inclusive foi vítima, né? E todas as tentativas de golpes militares, né, que nós tivemos apoiados por eles, né, porque era assim que funcionava. Sempre quando algum movimento, né, ou governo surgiam aí na América Latina buscando desenvolver mais soberania nacional, de uma maneira que afrontasse os interesses dos Estados Unidos, esse grupo ou governo eram combatidos, né? Se se tratasse aí, por exemplo, de um movimento popular,
né, do movimento de massas, esse movimento claramente seria considerado uma guerrilha, um grupo terrorista, alguma coisa digno de ser combatido. Então os Estados Unidos apoiariam governos para combater esse grupo, né? Ou se esse grupo eventualmente assumisse o poder, seja por via eleitoral, né, como foi no caso do Chile, o Salvador Allende, né, aqui no Brasil, o João Goulart, ou por uma via mais revolucionária, né, como foi o caso ali da Revolução Cubana, derrubando a ditadura do Fulgêncio Batista, né? Então, aí nós teríamos uma tentativa de derrubar esses governos, seja por golpes de Estado ou por tentativas de invasão propriamente dita, né? Então, nós tivemos as ditaduras aqui no Cone Sul, né? Especialmente no Chile, lá com o Pinochet, aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, justamente tentando barrar aí o avanço e a ascensão de governos que buscassem se desvincular da dependência aí dos interesses de Washington, né? Então isso é uma questão histórica já aqui da América Latina, né? E por isso que nós tivemos muitas vezes governos frágeis, né? Governos subservientes aos interesses dos Estados Unidos, tá? Então quando a Guerra Fria ela cai, né? Ali a queda do Muro de Berlim, da dissolução da União Soviética, né? É proclamado aí o fim da história, né? Nós temos aquele escritor lá, o Francis Fukuyama, que declarou que nós chegamos ao fim da história, né? Estamos condenados aí ao capitalismo como única alternativa, então nós devemos abraçá-lo, né? Já que o fracasso aí da União Soviética demonstrou que é impossível construir qualquer alternativa. E aí surgem essas ideias que nós chamamos de neoliberalismo, ou seja, a retomada do pensamento liberal na economia, ou seja, nós devemos privatizar tudo, abrir os mercados, só que esse discurso aí, ele ganhou muito eco na política externa americana, que deixou então de apoiar os golpes militares, né? Inclusive eles apoiaram, aí deram a bênção à abertura democrática do Brasil, né? E dos outros países da América Latina, né? No fim das ditaduras militares, para colocar no lugar governos democráticos, entre aspas mesmo, né? Títeres, que promovessem essa agenda, né? Então, vocês vão desmontar toda a política de desenvolvimento. Se vocês tinham, por exemplo, algum tipo de política que protegia a indústria nacional, como substituição de importações, então vocês vão ter que derrubar essas barreiras, né, e deixar que a indústria nacional quebre diante da concorrência com os outros países, né? E se vocês têm o controle sobre recursos naturais de forma nacionalizada, né, vocês têm que privatizar essas empresas. Obviamente, quem vai comprar essas empresas, né, são grupos estrangeiros, né, ou pelo menos serão acionistas dessas empresas, né? Então eles vão ter aí os seus tentáculos sendo colocados sobre o controle aí dos recursos naturais desses países, né? Então a gente vai ter nos anos 90, ali, no final dos 80 e no início dos 90, a ascensão de muitos governos com essa lógica, né? Nós temos aqui no Brasil o presidente Fernando Collor de Mello, né, que é o maior símbolo aí dessa abertura desastrada do Brasil, né? E nós temos uma versão dele na Venezuela que seria o Carlos Andrés Pérez, né? Que era o presidente na época ali, onde ele promoveu várias medidas de austeridade, corte de gastos, né? Privatizações. E muitas dessas medidas, né, elas causaram uma revolta social, né? Muito da população se revoltou principalmente com os resultados, né? Que é o aumento de preços, de passagens de ônibus, aumento de impostos, né? Então tudo aquilo que envolve aí as medidas de austeridade defendidas pela agenda do neoliberalismo, elas causavam aí um impacto direto na população que se revoltou, tá? E toda essa revolta gerou o Caracaço, né? Um nome que foi uma explosão de vários protestos e inclusive evoluíram para saques e situações de violência, né? E o presidente, ao invés de ouvir, né, o clamor das ruas, ele resolveu reprimir essa manifestação, né? Então, o que rendeu vários mortos, né? Foram centenas de mortos nessa repressão brutal que o presidente Pérez fez na época, né? E o que gerou uma revolta interna, inclusive por parte da base do governo dele. Ele acabou sendo julgado, depois condenado, né, posteriormente, justamente por isso. Mas vários militares se revoltaram com essa situação, né? Se rebelaram, se negaram a reprimir o próprio povo, né? E um deles foi o comandante Hugo Chávez, né? Então, Hugo Chávez, ele era um militar na época, né? Um dos comandantes,
que ele tentou dar um golpe de Estado, né? Ele tentou derrubar o Carlos Andrés Pérez diante dessa situação, né? Apoiando o povo venezuelano que estava se levantando na época, tá? E ele liderou um movimento chamado Movimento Bolivariano Revolucionário, tá? Então ele leva esse nome por causa de Simão Bolívar, tá? Então nós temos Simão Bolívar como o líder símbolo da independência aí dos países que fizeram parte da extinta Gran Colômbia, né? Então volta aqui um pouco de aula de geografia, né? Aqui o mapa da antiga Gran Colômbia, que abrangia aí o que são hoje os territórios do Panamá, da Colômbia, da Venezuela e do Equador. Você pode notar que até a semelhança das bandeiras é por conta disso, tá? Então é claro que esse projeto aí nacional do Bolívar não deu certo, né? Tanto que os países eles se dividiram lá posteriormente, mas Chávez ele tem aí o Bolívar como sua referência, né? Como o libertador tentando expulsar o poder das potências estrangeiras, né? E de defender a soberania nacional, tá? Só que o golpe ele não deu certo, tá? Chávez ele acabou sendo preso e junto com os outros militares rebeldes, né? Mas claro que depois de toda essa situação que o presidente foi condenado, né? O Andrés Pérez foi condenado e ele foi solto, né? Os militares foram libertados, né? E ele acabou se candidatando à presidência e acabou sendo eleito em 1998, tá? Numa plataforma que prometia combater a pobreza, né? E as medidas neoliberais. Então a gente viu aí o nascimento de um movimento que ele era cívico-militar, tá? Um movimento de massas. Então era um movimento que envolvia a sociedade civil, o povo, né, em protestos, movimentos sociais e as forças armadas, né, que estavam ali do lado do povo e se revoltaram contra essa entrega aí do patrimônio nacional às grandes potências, né, a perda de soberania, né, e que aumentava aí a pobreza e a situação de miséria naquele país. Então, durante o seu governo, né, o Chávez ele promoveu o que ele chamava de Revolução Bolivariana, tá? Então, essa era o nome, né, dado por esse movimento cívico-militar do seu governo. E aí ele promoveu algumas mudanças. Ele mudou a Constituição, nacionalizou o petróleo, fortaleceu serviços públicos e promoveu programas sociais que reduziram drasticamente a pobreza. Então ele teve um aumento grande da popularidade, né, porque ele dialogava diretamente com o povo, né, ele era muitas vezes visto e chamado de populista, né, pelos seus críticos, e teve bons resultados, né, nas suas ações, né. Além disso, ele incentivou a participação popular por meio de conselhos comunitários, né, e outras formas de organização social, né, inclusive até na questão da defesa nacional, né, ele promoveu aí a construção de brigadas populares, né, que poderiam ser incorporadas ao exército em caso de agressão externa. Então ele fortaleceu aí de uma maneira popular o setor da defesa nacional. Então ele também liderou iniciativas internacionais de integração da América Latina, né, como a criação da Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, e o ALBA, que seria a Aliança Bolivariana da América, né? E nós também temos a participação ativa dele no Mercosul, né? Então a Venezuela ingressa no Mercosul e também na CELAC, né? Ele tem uma participação muito ativa na comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, né? E fortalecendo uma posição de unidade, né, desses países diante dos interesses imperialistas dos Estados Unidos e seus aliados europeus, né? Então ele via aí um projeto não apenas para a Venezuela, mas para a América Latina como um todo, ou seja, que cada país, que os países da América Latina, né, para garantir sua soberania, o seu desenvolvimento, sua desvinculação do papel subalterno às grandes potências, precisavam se unir, né? Nada mais natural e justo. Apesar de qualquer diferença étnica, linguística, né, cultural, que naturalmente existe, né, ou até mesmo política, né? Então nós temos ali esse projeto. Mas é claro que os Estados Unidos eles não gostaram nada disso, né? Primeiro com a questão da nacionalização do petróleo, já começou ali, né? Então o Hugo Chávez ele vai receber uma grande oposição externa aí por conta da nacionalização do petróleo. Então nós vamos ter aí os Estados Unidos e seus aliados buscando desestabilizar o seu governo, fomentando aí campanhas de desinformação contra ele, né, utilizando aí dos grandes veículos de mídia e atiçando a oposição, né, a dar um golpe de Estado que foi fracassado, né, foi promovida ali uma tentativa de golpe, mas que como ele era militar, ele tinha
grande apreço e apoio entre os militares, esse movimento não vingou, né? Então a gente vê naquele episódio, né, o quanto ele tinha o apoio, né, tanto de grandes setores da população amplos, né, quanto dos setores militares, né? E aí ele acabou, inclusive, reagindo a isso, fortalecendo aí a mobilização popular. Ele, por exemplo, promoveu referendos sobre o próprio mandato dele, ou seja, o povo poderia impedir a continuidade do mandato por meio de referendo. Então, além da eleição, todo presidente passaria por um referendo, né, do próprio mandato, que poderia dar o aval para ele continuar ou não, né? E é claro que também os Estados Unidos não se opunham apenas às políticas econômicas ali da Venezuela, que reduziam, né, o controle estrangeiro sobre a Venezuela, mas também se opunham à integração dos estados latino-americanos, né, porque eles certamente via como uma ameaça, né, tanto que os Estados Unidos eles reativaram a Quarta Frota em 2008, né? Vou mostrar o mapa aí para vocês, para quem não sabe, a Quarta Frota é aquela que fica no lado ali do Pacífico, né? Perto do Chile. Então, isso aí foi um ato de intimidação que, inclusive, foi denunciado até mesmo por parlamentares no Brasil, né? Que tem uma matéria, por exemplo, do Pedro Simon reclamando disso, né? Denunciando isso no Congresso, né? Então foi uma afronta à soberania nacional do Brasil, né, e dos países da América Latina, indicando aí um ato de hostilidade, né. Eu recomendo aqui 2 documentários para você sobre esse assunto. O primeiro é A Revolução Não Será Televisionada, que é um documentário que fala aí sobre o processo de desestabilização, né, do governo de Chávez, promovido aí pelos Estados Unidos, né, da tentativa de golpe contra ele. E também ao sul da fronteira, né, dirigido pelo Oliver Stone, né, um conhecido cineasta ali dos Estados Unidos, que ele entrevista ali vários presidentes da América Latina dessa época, né, analisando o processo de integração frente aos interesses dos Estados Unidos, né. São 2 documentários bem importantes, né. Então, principalmente ali, né, sobre a administração de George Bush, foram promovidas essas tentativas de desestabilizar a região da América Latina, de promover a desunião ali, né, de desfazer esse processo de integração. E é claro que isso foi mantido pela gestão do Barack Obama, né, e dos seus sucessores, infelizmente, né, que mostra aí que as eleições nos Estados Unidos são apenas de fachada, né, porque daí muda o presidente, mas a política externa continua praticamente a mesma, né? Mas uma coisa que pega de surpresa o pessoal ali é a morte dele em 2013, após uma longa luta contra o câncer, né, e complicações e uma cirurgia, né? Então, passado todo aquele luto e aquela comoção nacional, né, são convocadas novas eleições, né, onde quem é escolhido para suceder ele é o Nicolás Maduro, que era o então ministro das Relações Exteriores do governo do Chávez, né? E Henrique Capriles, que era a principal liderança então da oposição, né? Que por uma margem muito apertada de votos o Maduro conseguiu se eleger, né? E aí nós temos então o início de uma nova época, um novo período, né? Uma nova etapa no processo de revolução na Venezuela, né? Porque uma coisa que a gente tem que entender é que Maduro ele não é Chávez, né? O Chávez ele tinha uma capacidade de articulação política interna e externa muito grande, né? Ele conseguia reverter aí, ele sabia lidar com a oposição, né? Formar grandes blocos de coalizão interna ali, né? E fazer toda essa articulação que ele fez na América Latina, né? Com diferentes governos. Maduro ele já não demonstrou a mesma habilidade, né? Então ele teve aí muita a debandada de vários grupos de apoio, né? Dos partidos da base aliada, né? Fora também o desacordo com vários países vizinhos, né? Então, o Maduro, né, ele não vai ter essa mesma capacidade, vamos dizer assim, técnica do Chávez, né? Embora ele tente sempre invocar o legado de Chávez, né, e do bolivarianismo para ele, né? Então, sim, nós podemos admitir de alguma forma, né, de várias formas, que Maduro ele tem boa parte da parcela de culpa na má condução da política econômica do país, na má condução da articulação política, né, interna e externa, mas não podemos negar também alguns fatores, né, como o fato de que a Venezuela continuou sob pressão internacional, né, não apenas com as mesmas tentativas de desestabilização que vem desde lá do
início do processo da Revolução Bolivariana, né, que começou lá com a repressão aos protestos nos anos 90, tá? Então nós tivemos a repressão aos protestos nos anos 90, a tentativa de golpe no início dos anos 2000 e várias campanhas de desinformação. Nós também tivemos sanções econômicas que justamente tiveram o objetivo de criar um cerco econômico ali contra a Venezuela, né, prejudicando o povo venezuelano, e admira até políticos, né, da oposição apoiarem isso, porque como é que um político que ama o seu país vai querer e quer o melhor para o seu país vai apoiar medidas que vão contra, né, que vão causar escassez, que vão ajudar a ampliar os problemas econômicos, né. Os Estados Unidos e o Reino Unido, né, expropriaram o ouro que tinha depositado ali no exterior, né, da Venezuela, por exemplo. Então a gente vai ter essa continuidade. Isso não deve ser ignorado, né, quando nós analisamos os problemas econômicos da Venezuela, porque o objetivo é justamente esse, ampliar os problemas econômicos para que a oposição fique ainda mais raivosa, né, para que ele perca o apoio popular que ainda tem, né, pelo menos dos setores da população que ainda apoiam, visando promover aí o caos, né. Justamente para quê? Para colocar um outro governo que seja mais subserviente, né, como sempre aconteceu na história, tá? Então nós temos que ter muito, vamos dizer assim, muito senso crítico, né, ao analisar as críticas a Maduro, né? Ele pode ter os defeitos que ele tiver, eu não vou nem entrar aqui no mérito da questão, mas a gente não pode ignorar, né, o fato de que existem aí uma pressão internacional sobre a Venezuela, né, do mesmo modo que existiria com qualquer governo aqui que ousasse de fato bater de frente com os Estados Unidos, né? Isso explica, por exemplo, por que o Lula, né, ele segue uma política tão subserviente, né, tão distante daquilo que pregava, justamente porque não existe aí esse horizonte de criar um embate, né, baseado aí aliado a uma integração regional, né, como pretendia o Hugo Chávez, né? O Hugo Chávez ele tinha uma posição um pouco mais enérgica, mas ele tinha uma articulação, né, de unidade regional, né, frente a isso, né? Tá? Então o fato é, né, que qualquer mudança realmente necessária na Venezuela, né, como uma eventual mudança de governo, passa pela reconstrução das bases, né, pela preservação do legado da Revolução Bolivariana, pela garantia da soberania nacional, né, contra os interesses estrangeiros e do fortalecimento da integração regional. O processo de mudanças iniciado nos anos 90 foi coletivo, foi de massas, né? Ele liderado pelo Hugo Chávez, mas não centralizado na figura dele, como ele próprio propôs, mas centrado em um projeto de país construído coletivamente. Então é essencial que a revolução nacional na Venezuela ela não se centralize na figura do Maduro e um culto à personalidade. Se é que é realmente possível nessas alturas reconstruir, além de um chavismo sem Chávez, um chavismo sem Maduro. Do contrário, veremos a ascensão de uma oposição liderada pelos Estados Unidos, estabelecendo mais um de seus governos fantoches na América Latina e seus tentáculos sobre os recursos naturais e a mão de obra de nossos povos. Então, se os Estados Unidos, a luta dele não é contra o Maduro, tá? A luta dele não é contra a ditadura. A luta dos Estados Unidos é contra a soberania nacional. Então vamos supor que ele consiga colocar um novo governo ali, sobe ao poder o Edmundo Gonzalez, que é o principal líder da oposição hoje, que se reivindica como presidente, né, apoiado inclusive pelos Estados Unidos, né, tem a foto aí do Joe Biden recebendo ele, reconhecendo ele como presidente. Vamos supor que ele realmente assumisse, né, mas ele de repente ele mantém as mesmas políticas de desenvolvimento nacional, né, as nacionalizações. E de repente, de uma hora para outra, os Estados Unidos vai considerar ele como um ditador que deve ser derrubado e vai continuar o mesmo processo. Então, a questão dos Estados Unidos, né, e de seus aliados europeus não é a luta pelos direitos humanos, contra a ditadura ou contra um ditador em específico, né, mas é contra a nossa soberania, independente de quem esteja lá, né, de qual ideologia partidária ele diga seguir, né? Pode ser um cara que se diga extremamente conservador, mas que de repente vai impedir aí os Estados Unidos de meter a mão nos recursos naturais, ele vai ser considerado aí um ditador, tá? Então a gente tem que estar sempre observando, né, esses cenários, né, e esses interesses, beleza? Então deixem aí nos comentários aí o que vocês acham sobre esse tema, tá? Sigam acompanhando aí, não se esqueçam de inscrever e ativem as notificações. Aí eu fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!